Raimundo Silva chegou à feira de gado de São Pedro, como fazia toda terça-feira há 15 anos, conduzindo o caminhão da fazenda Boa Vista com 5 cabeças de Nelore selecionadas para a venda. Era uma manhã clara de outubro e ele dirigira desde antes do amanhecer para chegar na hora certa ao mercado. A feira estava movimentada como sempre. Compradores, vendedores, atravessadores, todos negociando em meio ao barulho do gado e ao cheiro característico do lugar. Raimundo estacionou o caminhão na área designada e começou a descarregar os animais com a ajuda de 2 funcionários da feira. "Raimundo!" gritou Zé Antônio, um comerciante conhecido. "Trouxe gado bom hoje?" "Trouxe sim, seu Zé. 5 cabeças de primeira. Coronel Batista mandou o melhor." "E o preço?" "Gilberto que vai negociar quando chegar. Eu só trouxe." Gil Mendes havia ficado na fazenda para resolver uns problemas administrativos, dizendo que alcançaria Raimundo na feira 1 hora depois. Era procedimento normal. O vaqueiro transportava o gado, o capataz fechava os negócios. Raimundo conduziu os 5 animais para o curral temporário e aguardou a chegada de Gil. Aproveitou para cumprimentar conhecidos e tomar um café no box de Dona Francisca, uma senhora que vendia pastéis e conhecia sua família há anos. "Raimundo, como estão Maria e as crianças?" "Bem, Dona Francisca. Carlos está estudando para tentar uma bolsa no técnico, Luana tirando notas boas na escola." "Que bom! E o trabalho?" "Trabalho está bom. Coronel Batista confia em mim, me dá a responsabilidade, não posso reclamar." "Você merece, meu filho. É trabalhador honesto." Às 9 horas, Gil chegou dirigindo sua picape cara, descendo com a aparência de quem tinha negócios importantes para resolver. "Raimundo, como estão os bichos?" "Estão bem, Gil. No curral ali, pessoal já olhou, gostaram da qualidade?" "Ótimo. E interessados?" "Tem 3 compradores querendo negociar, esperando você chegar." "Perfeito. Fica aqui cuidando do gado enquanto vou conversar com eles." Gil passou a manhã circulando pela feira, conversando com compradores, fazendo contatos. Raimundo ficou próximo ao curral, certificando-se de que os animais estavam bem e respondendo perguntas de interessados que se aproximavam. Por volta das 11 horas, Gil voltou com expressão satisfeita. "Fechei negócio bom, Raimundo. Preço acima do esperado." "Que bom! Com quem vendeu?" "Com José Firmino. Ele vai levar os 5 agora à tarde." "E o pagamento?" "À vista. Dinheiro na mão." Raimundo se alegrou com a notícia. Vendas boas significavam que Coronel Batista ficaria satisfeito e, consequentemente, todos os funcionários seriam bem vistos. "Gil, vou almoçar ali com Dona Francisca. Quando você precisar de mim, me chama." "O quê?" "Pode ir. Vou terminar uns acertos aqui." Durante o almoço, no box de Dona Francisca, Raimundo conversou sobre a venda e sobre os planos para a família. "Dona Francisca, com as vendas boas assim, talvez eu consiga juntar dinheiro para reformar minha casa." "Que bom, meu filho, vocês merecem. E talvez comprar uma moto melhor para Carlos ir para a escola. Deus abençoe seus planos." Às 2 da tarde, José Firmino apareceu com seu caminhão para buscar o gado comprado. Era um homem conhecido na região, criador respeitado que sempre pagava em dia. "Raimundo, Gil disse que vendeu 5 cabeças para mim." "Isso mesmo, seu José. Estão ali no curral. Vamos carregar então." Raimundo ajudou a conduzir os animais para o caminhão de José Firmino. Os 5 Nelores foram embarcados sem problemas e José entregou o dinheiro da compra diretamente para Gil. "Negócio fechado," Gil disse, guardando o envelope com dinheiro no bolso. "Raimundo, vamos embora. Coronel está esperando o relatório da venda." Durante o caminho de volta, Gil parecia nervoso, verificando constantemente o espelho retrovisor e fazendo ligações que Raimundo não conseguia entender completamente. "Tudo bem, Gil? Você está meio agitado." "Estou não, só pensando nos próximos negócios. A venda foi boa mesmo. Coronel vai ficar satisfeito." Vai sim. Chegaram à fazenda Boa Vista no final da tarde. Gil foi direto ao escritório de Coronel Batista para fazer o relatório da venda.
enquanto Raimundo foi cuidar de guardar o caminhão e verificar o gado que havia ficado na fazenda. Meia hora depois, Raimundo foi chamado ao escritório. Encontrou o Coronel Batista com expressão séria e Gil ao lado, também com ar preocupado. Raimundo, senta aí. Preciso esclarecer uma coisa contigo. Pois não, patrão. Gil me disse que vocês venderam 5 cabeças hoje na feira. Isso mesmo, para José Firmino. Preço bom. Raimundo, tenho uma pergunta direta. Você tem certeza de que eram só 5 cabeças? Absoluta certeza, patrão. Contei várias vezes. 5 Nelores machos. Coronel Batista e Gil trocaram olhares significativos. Raimundo, o problema é o seguinte. José Firmino me ligou há pouco dizendo que recebeu 6 cabeças, não 5. Como assim 6? Raimundo se levantou da cadeira. Patrão, eu carregei apenas 5. José Firmino não mente, Raimundo. Conheço ele há 20 anos. Mas, patrão, eu cuidei do gado o dia inteiro. Não saiu 6 do nosso curral. Gil se intrometeu. Raimundo, José me mostrou o gado. São 6 animais e o 6º tem a nossa marca. Isso é impossível. Raimundo estava desesperado. Gil, você estava lá, viu quantos animais carregamos? Vi sim, e vi 6. Você está mentindo. Raimundo explodiu. Foram 5. 5 que eu cuidei o dia inteiro. Raimundo, Coronel Batista se exaltou. Levanta a voz aqui dentro. Desculpe, patrão, mas é injustiça. Eu não roubei nenhum gado. Raimundo, Gil disse com falsa tristeza. Eu não queria acreditar, mas os fatos estão aí. Que fatos? Que fatos, Gil? O fato é que José Firmino pagou por 5 e recebeu 6. E você foi quem cuidou do embarque. Mas você estava lá. Você viu. Vi você colocando 6 animais no caminhão. Isso é mentira descarada. Coronel Batista bateu o punho na mesa. Chega! Raimundo, a situação é grave. Um animal nosso foi roubado. Patrão, eu juro pela alma da minha mãe que não roubei nada. Então como explica José Firmino ter recebido 6 em vez de 5? Não sei explicar, mas sei que não fui eu. Raimundo, Gil fingiu pesar. Talvez você tenha se confundido. Acontece. Eu não me confundi. E você sabe disso. Sei que você embarcou 6 animais. O patrão, Raimundo se dirigiu ao coronel. Gil está mentindo. Ele é que organizou tudo. Ele é que falou com José Firmino. Gil trabalha comigo há 5 anos, nunca deu problema. Você, o coronel hesitou. Eu o quê, patrão? Você sempre foi bom funcionário, mas um animal sumiu e você era responsável pelo transporte. Patrão, eu imploro, investigue direito, tem alguma coisa errada nessa história. Gil assumiu o papel de conselheiro preocupado. Coronel, talvez Raimundo esteja passando por dificuldades financeiras. Às vezes a necessidade faz o homem honesto errar. Eu não roubei nada, Raimundo gritou desesperado. Raimundo, o coronel decidiu, você está suspenso até esclarecermos essa situação. Suspenso? Suspenso sem vencimento, até provares sua inocência. E como vou provar se vocês já me condenaram? Se você for inocente, a verdade vai aparecer. E se for culpado? Gil perguntou com malícia. Aí será demissão por justa causa e processo criminal. Raimundo saiu do escritório destroçado. Em 20 anos de trabalho honesto, nunca havia sido acusado nem de pegar um prego da fazenda. Agora estava sendo acusado de roubo de gado, crime gravíssimo no meio rural. Quando chegou em casa, Maria percebeu imediatamente que algo estava errado. Raimundo, que cara é essa? Maria, estou sendo acusado de roubar gado. Como assim roubar gado? Raimundo contou toda a história. Maria ficou indignada. Isso é absurdo. Todo mundo sabe que você é honesto. Gil está armando contra mim, Maria. Tenho certeza. Mas por quê? Não sei. Mas ele está mentindo sobre tudo. E agora? Agora estou suspenso. E se não provar minha inocência, vou ser demitido e processado. Raimundo, vamos à polícia! Fazer que na polícia? Falar contra a palavra do capataz e do patrão? Vamos procurar advogado.
Com que dinheiro, Maria? Estou suspenso sem salário. Naquela noite, Raimundo não conseguiu dormir. Sabia que era inocente, mas não tinha como provar. E sabia que Gilo estava tramando alguma coisa, mas não conseguia descobrir o quê. Não imaginava que Dona Francisca havia gravado toda a movimentação da feira naquele dia, e que nas imagens do seu celular estava a prova que destruiria Gil e salvaria sua reputação. Mas para descobrir isso, teria que passar pelo inferno da humilhação pública primeiro. Na manhã seguinte, a notícia da acusação contra Raimundo se espalhou pela região como fogo em palha seca. No meio rural, roubo de gado é considerado um dos crimes mais graves, e a reputação de uma pessoa pode ser destruída em questão de horas. Raimundo estava na varanda de casa quando chegou seu compadre João, vaqueiro de uma fazenda vizinha, com expressão preocupada. Compadre, é verdade que te acusaram de roubar gado? É verdade que me acusaram, mas é mentira que roubei. Todo mundo está comentando na cidade. E o que estão dizendo? Estão dizendo que você confessou, que já tinham desconfiança há tempo, que Gil descobriu o esquema. João, Raimundo se exaltou. Nada disso é verdade. Gil é que está armando contra mim. Compadre, eu acredito em você. Te conheço há 15 anos, mas o pessoal está falando... E como Gil está sendo visto, como o herói que descobriu o ladrão, está sendo elogiado pela honestidade. Herói. Raimundo riu amargamente. Se soubessem quem Gil realmente é... Raimundo, você tem alguma prova de que ele está mentindo? Não tenho prova nenhuma. É minha palavra contra a dele. E no tribunal da opinião pública, capataz vale mais que vaqueiro. Infelizmente, durante a manhã, outros conhecidos apareceram na casa de Raimundo. Alguns para demonstrar apoio, outros por curiosidade mórbida, alguns para se afastar publicamente dele. Raimundo, disse seu Antônio, um pequeno criador, espero que você prove sua inocência logo. Seu Antônio, o senhor acredita que roubei? Bem, não sei o que acreditar. As evidências... Que evidências? A palavra de Gil é que é muito estranho. José Firmino não ia mentir sobre receber 6 em vez de 5. Eu sei que é estranho, por isso estou tentando entender o que aconteceu. Raimundo, se você confessasse e devolvesse o dinheiro, talvez Coronel Batista não processasse. Confessasse? Confessar o que não fiz? Seu Antônio, o senhor me conhece há 10 anos. Conheço. Mas às vezes, as circunstâncias nada. Eu sou inocente. Quando seu Antônio foi embora, Maria comentou: Raimundo, até as pessoas que te conhecem estão duvidando. É o poder da calúnia, Maria. Quando acusam alguém de crime grave, a mentira corre mais rápido que a verdade. E como vamos provar que Gil está mentindo? Não sei ainda, mas vou descobrir. À tarde, Raimundo decidiu ir à cidade conversar com José Firmino pessoalmente. Precisava entender como 6 animais chegaram ao pasto dele. Encontrou José Firmino na sua propriedade, cuidando do gado recém-chegado. Seu José, posso conversar com o senhor? Raimundo! Rapaz, que situação feia é essa? Seu José, preciso perguntar uma coisa. O senhor tem certeza absoluta de que recebeu 6 cabeças ontem? Absoluta, Raimundo. Contei várias vezes. 6 Nelores machos. E o senhor viu quando foram carregadas no seu caminhão? Vi, sim. Você mesmo ajudou a carregar. Seu José, eu só vi 5 animais sendo carregados. Como pode ter 6? Rapaz, eu não sei explicar. Só sei que chegaram 6 aqui. E todos com a marca da Fazenda Boa Vista? Todos. Marca perfeita, não tem erro. Seu José, posso ver os animais? Pode. Estão ali no pasto. Raimundo examinou os 6 animais cuidadosamente. Realmente, todos tinham a marca da fazenda onde trabalhava. Todos eram Nelores de qualidade similar. Impossível distinguir qual seria o extra. Seu José, o senhor pagou por quantos animais? Paguei por 5. Gil disse que era 5. E como se sente recebendo 6 e pagando 5? Me sinto mal, Raimundo. Por isso liguei para Coronel Batista. Não quero ficar com gado que não paguei.
O senhor é homem honesto, seu José. Sempre foi. E você também sempre foi, Raimundo. Por isso não entendo essa história. Eu também não entendo. Mas vou descobrir a verdade. No caminho de volta, Raimundo parou na feira para conversar com Dona Francisca. Precisava de alguém que tivesse visto toda a movimentação do dia anterior. Dona Francisca, a senhora viu quantos animais eu embarquei ontem no caminhão de José Firmino? Vi sim, meu filho. Estava aqui no box, prestando atenção. Quantos eram? Deixa eu lembrar. Ela ficou pensativa. Raimundo, estava muito movimento, mas me pareceram 5. A senhora tem certeza? Certeza absoluta não tenho, mas contei na hora e me pareceram 5. Dona Francisca, a senhora acha que Gil pode estar armando contra mim? Raimundo, não gosto de falar mal de ninguém, mas Gil sempre me pareceu muito esperto. Como assim? Muito esperto para capataz. Sempre com dinheiro demais, roupa cara, picape nova. A senhora acha que ele ganha mais que deveria? Acho que ele tem renda extra. E no meio rural, renda extra às vezes vem de lugar errado. Dona Francisca, se a senhora soubesse de alguma coisa que provasse minha inocência, me contaria? Claro que sim. Você é menino bom, trabalhador honesto. Essa acusação não combina com você. Obrigado, Dona Francisca. Precisava ouvir isso. Quando Raimundo voltou para casa, encontrou Maria chorando na cozinha. O que foi, Maria? Luana chegou da escola chorando. As crianças estão dizendo que o pai dela é ladrão de gado. Meu Deus! E Carlos está brigando com todo mundo que fala mal de você. Estou com medo dele se meter em confusão. Maria, isso vai passar. Vou provar minha inocência. Como, Raimundo? Como? Não sei ainda, mas tem alguma coisa errada nessa história toda. O que você quer dizer? Quero dizer que alguém colocou aquele 6º animal no meio dos outros e suspeito que foi Gil. Mas como ele faria isso? Ainda não sei, mas vou descobrir. Naquela noite, Raimundo recebeu uma ligação inesperada. Era Gil. Raimundo, como você está? Como acha que estou, acusado de crime que não cometi? Raimundo, liguei para te dar uma chance. Que chance? A chance de resolver isso sem escândalo. Como? Confessa que foi você, pede desculpas ao coronel, oferece para pagar o prejuízo. Gil, você sabe que eu não roubei nada. Sei nada, Raimundo. Só sei que José Firmino recebeu 6 animais e você era responsável pelo embarque. E você? Não era responsável pela venda? Eu cuidei da papelada. Você cuidou do gado. Gil, por que está fazendo isso comigo? Não estou fazendo nada, apenas relatei os fatos. Os fatos ou sua versão dos fatos? Raimundo aceita meu conselho. Confessa logo, vai ser melhor para você e sua família. Nunca vou confessar algo que não fiz. Então se prepare para as consequências. Que consequências? Processo criminal, cadeia, família destruída. Vale a pena ser teimoso? Vale a pena ser honesto. Honestidade não paga advogado, Raimundo. Quando Gil desligou, Raimundo ficou ainda mais convencido de que estava sendo armado, mas não tinha ideia de como provar. No dia seguinte, recebeu uma visita que não esperava. Era o investigador da Polícia Civil, delegado Santos, que havia vindo interrogá-lo formalmente. Senhor Raimundo, estou investigando o caso de roubo de gado. Preciso de seu depoimento. Delegado, sou inocente. Não roubei nada. Então me explique como 6 animais chegaram ao pasto de José Firmino se você carregou apenas 5. Não sei explicar. Só sei que carreguei 5. E quem pode confirmar isso? Gil estava lá, mas ele está mentindo. Por que Gil mentiria? Não sei, mas sei que está mentindo. Senhor Raimundo, sem provas concretas, é sua palavra contra a dele. E no final, quem vai ser acreditado? Quem tiver credibilidade. Gil é capataz há 5 anos, sem antecedentes. Você... Eu o quê? Você está sendo acusado de crime grave. Raimundo compreendeu que estava perdendo a batalha. Sem provas de sua inocência, seria condenado no tribunal da opinião pública e possivelmente na justiça. Mas não sabia que Dona Francisca havia descoberto algo em seu celular que mudaria tudo.
3 dias após a acusação, Raimundo estava vivendo o inferno da humilhação pública. Na cidade, as pessoas o evitavam ou o olhavam com desconfiança. Na escola, seus filhos enfrentavam zombarias cruéis. Em casa, Maria tentava manter a calma, mas estava visivelmente abalada. Raimundo, ela disse numa manhã, não aguento mais ver as crianças sofrendo por causa dessa mentira. Maria, vou descobrir a verdade. Tenho certeza que Gil está tramando alguma coisa. Mas como? Você não tem prova nenhuma. Vou encontrar. Tem que ter algum furo na história dele. E se não encontrar? E se não fala assim? Vai dar tudo certo. Naquele momento, o telefone tocou. Era Dona Francisca com a voz agitada. Raimundo, preciso falar contigo urgente, muito urgente. O que foi, Dona Francisca? Descobri uma coisa que pode mudar tudo. Vem aqui no meu box agora. Já vou para aí. Raimundo saiu correndo em direção à feira. Encontrou Dona Francisca no seu box, mexendo nervosamente num celular. Raimundo, meu filho, senta aqui. Vou te mostrar uma coisa que descobri ontem à noite. O que a senhora descobriu? Descobri que tenho a prova da sua inocência aqui no meu celular. Como assim? Raimundo, eu estava gravando uns vídeos da feira terça-feira para mostrar para minha filha. E sem querer, gravei toda a movimentação do gado. A senhora gravou? Gravei! E olha só o que está aqui. Dona Francisca mostrou o celular para Raimundo. Na tela, um vídeo gravado do ângulo do box dela mostrava claramente o curral onde o gado estava sendo negociado. Olha aqui, Raimundo. Este vídeo é das 10 horas da manhã. Conta quantos animais estão no curral. Raimundo contou cuidadosamente. 5 Nelores. Exato. E olha este outro vídeo das 14 horas, na hora do embarque. No segundo vídeo, Raimundo se viu ajudando a carregar o gado no caminhão de José Firmino. Contou novamente. 5 animais. Só 5 saindo do curral. E agora olha esta última parte, que gravei sem querer quando Gil estava conversando com uns homens. No terceiro trecho do vídeo, gravado às 14h30, aparecia Gil conversando com 2 homens que Raimundo não conhecia, próximo a outro curral mais afastado. Dona Francisca, quem são esses homens? Não sei, nunca vi na feira, mas olha o que eles estão fazendo. No vídeo, os homens conduziam um Nelore, claramente marcado, em direção ao caminhão de José Firmino, que já estava carregado e pronto para partir. Eles estão colocando um 6º animal no caminhão. Raimundo quase gritou. Exato! E olha quem está organizando tudo, Gil! Dona Francisca, isso prova que Gil armou tudo. Ele colocou o 6º animal depois que eu saí. Prova, meu filho. E tem mais. Olha aqui no áudio. Dona Francisca aumentou o volume. Era possível escutar parte da conversa, Gil. Está certo. Coloca junto com os outros. Homem desconhecido. E depois, Gil? Depois eu resolvo. O vaqueiro vai levar a culpa. Dona Francisca! Raimundo estava eufórico. Isso prova tudo. Gil planejou me incriminar. Prova, sim. E olha mais este pedaço. Num quarto trecho do vídeo, Gil era visto entregando dinheiro para os 2 homens desconhecidos. Ele pagou pelos homens para participar do esquema. Pagou! Raimundo, esse Gil é bandido. Armou tudo para te culpar. Dona Francisca, por que a senhora não falou isso antes? Porque só descobri ontem à noite. Estava mostrando os vídeos da feira para minha filha quando vi essa movimentação estranha. Aí prestei atenção e descobri tudo. E a senhora tem certeza que a gravação é autêntica? Tenho. Olha aqui o horário automático do celular. E olha as outras pessoas conhecidas que aparecem no vídeo. Realmente o vídeo mostrava claramente outras pessoas conhecidas da feira, confirmando sua autenticidade. Dona Francisca, isso vai provar minha inocência. Vai, meu filho, e vai provar que Gil é criminoso. O que faço agora? Agora você vai na polícia mostrar esses vídeos e vai processar Gil por calúnia e falsa acusação. Raimundo abraçou Dona Francisca com lágrimas nos olhos. Dona Francisca, a senhora salvou minha vida, salvou minha família. Salvei nada, meu filho, apenas gravei na hora certa. Mas se não fosse a senhora,
Se não fosse eu, Deus ia arranjar outro jeito de provar sua inocência. Homem honesto como você não pode ser destruído por mentira. Raimundo saiu correndo da feira direto para a delegacia. Chegou ofegante no gabinete do delegado Santos. Delegado, tenho a prova da minha inocência. Que prova? Vídeos que mostram Gil armando contra mim. Raimundo mostrou os vídeos para o delegado, que assistiu com atenção crescente. Senhor Raimundo, esses vídeos são esclarecedores. Provam que Gil mentiu sobre tudo. Provam, e mais, provam que Gil está envolvido em esquema criminoso. O senhor vai prender ele? Vou. E vou investigar o esquema todo. Aparentemente, Gil não está sozinho nisso. Delegado, posso avisar minha família? Pode. O senhor está oficialmente inocentado. Raimundo ligou para Maria com a voz embargada. Maria, encontrei a prova. Estou inocentado. Como assim inocentado? Dona Francisca gravou vídeos que mostram Gil armando contra mim. Vou te contar tudo em casa. Raimundo, graças a Deus, as crianças vão ficar tão felizes. E Gil vai ser preso. Quando Raimundo chegou em casa, encontrou Maria, Carlos e Luana esperando ansiosos na varanda. Pai, é verdade que o senhor provou que não roubou? Carlos perguntou. É verdade, filho. Dona Francisca gravou vídeos que mostram Gil colocando o sexto animal no caminhão depois que eu saí. Gil armou contra o senhor? Luana quis confirmar. Armou e ainda pagou para outros homens ajudarem. Pai, Carlos disse com raiva, posso ir na escola amanhã e contar para todo mundo que o senhor é inocente? Pode, filho. E pode dizer que quem é criminoso é Gil. Maria abraçou o marido. Raimundo, eu sabia que você era inocente. Nunca duvidei. Eu sei, Maria. E agora todo mundo vai saber também. Naquela tarde, delegado Santos foi à Fazenda Boa Vista prender Gil e interrogar Coronel Batista. Raimundo pediu para acompanhar. Queria ver a cara de Gil quando fosse confrontado com as evidências. Quando chegaram à fazenda, Gil estava no escritório com o Coronel Batista, aparentemente fazendo relatórios. Gil Mendes, o delegado se apresentou, está preso por formação de quadrilha, roubo de gado e falsa acusação. Como assim preso? Gil tentou fingir indignação. Temos vídeos que mostram você organizando o roubo do gado e armando para culpar Raimundo Silva. Que vídeos? Vídeos gravados na feira terça-feira passada. Coronel Batista ficou chocado. Delegado, tem certeza disso? Absoluta. Quer ver os vídeos? Quero. O delegado mostrou os vídeos para Coronel Batista, que assistiu com expressão de incredulidade crescente. Gil, você armou contra Raimundo? Coronel, eu posso explicar. Explicar o quê? Você é bandido e eu acreditei em você. Coronel, a situação é que você é ladrão e ainda por cima mentiroso. Gil tentou uma última cartada. Raimundo também estava no esquema, ele sabia de tudo. Mentira! Raimundo explodiu. Os vídeos mostram que fui embora antes de você colocar o sexto animal. Gil, o delegado disse, pode ficar quieto. Qualquer coisa que disser será usado contra você. Enquanto Gil era algemado, Coronel Batista se aproximou de Raimundo. Raimundo, me perdoa. Acreditei nas mentiras do Gil. Patrão, o senhor foi enganado também. Fui, mas deveria ter investigado melhor antes de te acusar. Patrão, o importante é que a verdade apareceu. Apareceu, e você está de volta ao trabalho amanhã mesmo, com aumento de salário. Obrigado, patrão. Raimundo, posso te fazer um pedido? Pode. Me ajuda a investigar se Gil roubou mais gado. Se tem outros esquemas na fazenda. Vou ajudar, com o maior prazer. Quando Gil foi levado para a delegacia, Raimundo sentiu que a justiça havia sido feita, mas sabia que a verdadeira vitória foi ter preservado sua honra e sua família. E tudo graças ao celular de Dona Francisca, que gravou no momento certo a prova que destruiu o vilão. Na delegacia, Gil enfrentou o interrogatório mais difícil de sua vida. Diante das evidências irrefutáveis dos vídeos, tentou minimizar sua culpa e jogar a responsabilidade em outros. Gil,
O delegado Santos começou. Os vídeos mostram claramente você organizando a colocação do sexto animal no caminhão. Como explica isso? Delegado, foi uma operação para testar a honestidade de Raimundo. Testar a honestidade? O delegado quase riu. Você está me dizendo que cometeu crime para testar funcionário? Não era crime. Era investigação interna. Gil, você pagou dinheiro para 2 homens participarem dessa investigação. Isso não é teste, é crime organizado. Delegado, posso explicar? Pode, mas lembro que mentir em depoimento é crime também. Gil percebeu que estava perdido. Os vídeos eram claros demais, as evidências incontestáveis. Delegado, se eu falar a verdade, posso ter redução na pena? Depende da verdade que vai contar. A verdade é que tem um esquema de roubo de gado há 2 anos. 2 anos? O delegado se inclinou. Quantos animais você roubou? Muitos, perdi a conta. Talvez uns 50. E como funcionava o esquema? Eu desviava gado da fazenda, vendia por fora, e quando alguém desconfiava, culpava algum funcionário. E os compradores? Quem comprava gado roubado? Frigoríficos clandestinos, açougueiros sem licença, atravessadores desonestos. Nomes, Gil. Preciso de nomes. Se eu der os nomes, eles podem me matar. Se não der os nomes, vai ficar na cadeia até morrer de velho. Gil passou as próximas horas revelando detalhes de um esquema muito maior do que qualquer um imaginava, envolvido roubo sistemático de gado, falsificação de documentos, suborno de fiscais e uma rede de receptadores em várias cidades. Gil, e Coronel Batista, sabia de alguma coisa? Não sabia nada. É homem honesto. Por isso era fácil enganá-lo. E Raimundo, tinha alguma participação? Nenhuma. Raimundo é honesto demais. Por isso resolvi usá-lo como bode expiatório. Como assim? Quando senti que estavam desconfiando de mim, decidi culpar Raimundo. Ele era funcionário antigo, respeitado. Ninguém ia suspeitar que eu estava mentindo. E se não fosse descoberto? Raimundo ia ser demitido, processado, talvez preso, e eu continuaria roubando em paz. Gil, você destruiu uma família por ganância. Eu não pensei nisso na época. Só pensava no dinheiro. Enquanto isso, na Fazenda Boa Vista, Coronel Batista fazia um levantamento completo do gado para descobrir quantos animais haviam sido roubados por Gil. Raimundo, ele disse, preciso da sua ajuda para conferir todo o rebanho. Patrão, com certeza, vamos descobrir tudo. E você? Como está se sentindo depois de ter sido inocentado? Me sinto aliviado, mas também revoltado. Revoltado por quê? Porque Gil ia destruir minha vida para esconder os crimes dele. É revoltante mesmo. E pensar que eu confiei nele durante 5 anos. Patrão, ele enganou todo mundo. Era muito esperto. Esperto para ser bandido. Raimundo, posso te perguntar uma coisa? Pode. Como você aguentou a pressão? Ser acusado injustamente, ver a família sofrer? Aguentei porque sabia que era inocente e porque tinha fé que a verdade ia aparecer. E apareceu, graças a Dona Francisca. Graças a Deus. Dona Francisca foi apenas o instrumento. Durante a tarde, chegou à fazenda uma equipe da Polícia Civil para fazer investigações técnicas. Encontraram evidências de que Gil havia roubado muito mais gado do que confessara. Coronel Batista, disse o investigador-chefe, pelos nossos cálculos, Gil roubou pelo menos 80 animais em 2 anos. 80? Isso mesmo, e movimentou cerca de R$400 mil com gado roubado. R$400 mil? Coronel Batista ficou chocado. Como ele gastava tanto dinheiro sem levantar suspeita? Gastava aos poucos, pick-up cara, roupas caras, investimentos. Ninguém desconfiava porque ele era capataz de fazenda grande. E o que posso fazer para recuperar o prejuízo? Processar Gil civil e criminalmente. E processar quem comprou gado roubado. Vou fazer isso e Raimundo vai me ajudar. Naquela noite, Raimundo reuniu a família para conversar sobre os desdobramentos da descoberta.
Gente, descobrimos que Gil roubava gado há 2 anos. Não foi só desta vez. Pai, Carlos perguntou, quer dizer que ele já fez isso com outros funcionários? Provavelmente. Sempre que alguém desconfiava, ele culpava outro funcionário. Que homem mais malvado! Luana se indignou. Malvado e inteligente. Por isso enganou tanta gente durante tanto tempo. Raimundo, Maria disse. E agora? Gil vai ficar preso? Vai, por muitos anos. Roubo de gado é crime grave, ainda mais organizado como ele fazia. E a reputação do senhor? Carlos quis saber. Minha reputação vai ser limpa. Todo mundo vai saber que fui caluniado. Pai, o senhor vai processar Gil? Vou. Por calúnia, danos morais e tudo mais que o advogado disser que posso. E vai ganhar? Com certeza. As provas são claras. No dia seguinte, a notícia da prisão de Gil e da inocência de Raimundo se espalhou pela região com a mesma velocidade da acusação falsa. Mas agora era Raimundo quem recebia solidariedade e pedidos de desculpa. Raimundo, disse seu Antônio, que havia duvidado dele. Me perdoa por ter acreditado nas mentiras do Gil. Seu Antônio, o senhor foi enganado. Gil enganou todo mundo. Não justifica. Deveria ter conhecido seu caráter depois de tantos anos. Esquece isso. O importante é que a verdade apareceu. E como se sente sendo inocentado publicamente? Me sinto vingado pela justiça, não pela vingança pessoal. Qual a diferença? Vingança pessoal seria eu querer destruir Gil. Justiça é Gil ser punido pelos crimes que cometeu. E você? Não quer ver ele destruído? Quero ver ele preso, para não fazer isso com outras famílias. João, seu compadre, também veio pedir desculpas. Compadre, me sinto envergonhado. Duvidei de você quando deveria ter te apoiado. João, é compreensível. A acusação era grave, mas te conheço há 15 anos. Deveria ter sabido que você jamais roubaria. Sabe por que duvidou? Por quê? Porque Gil era muito convincente e porque Capataz tem mais credibilidade que Vaqueiro. É verdade, mas foi injusto. Foi, e por isso vou processar Gil, para que ele pague por ter destruído minha reputação. Durante a semana, Raimundo recebeu dezenas de visitas de pessoas que vieram pedir desculpas ou demonstrar apoio. A comunidade inteira havia se mobilizado para reparar a injustiça que havia cometido contra ele. Dona Francisca, ele disse durante uma visita à feira, como posso agradecer o que a senhora fez por mim? Não precisa agradecer nada, meu filho. Fiz apenas o que era certo. Mas se não fosse a senhora, se não fosse eu, Deus ia arranjar outro jeito. Homem honesto como você não pode ser destruído por mentira. Dona Francisca, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que a senhora decidiu gravar vídeos na feira naquela terça-feira? Porque minha filha pediu para eu mostrar como é movimentada a feira. Gravei para mandar para ela. E se não tivesse gravado? Aí Gil teria conseguido me prejudicar. Mas Deus quis que eu gravasse. Foi mesmo a mão de Deus. Foi, meu filho. E agora você vai poder viver em paz, com a cabeça erguida. No final da semana, delegado Santos deu uma entrevista coletiva sobre o caso que repercutiu em toda a região. O caso do vaqueiro Raimundo Silva é exemplo de como uma pessoa honesta pode ser vítima de calúnia bem elaborada. Felizmente, a tecnologia nos ajudou a descobrir a verdade. Gil Mendes será processado por múltiplos crimes: roubo qualificado, formação de quadrilha, calúnia e estelionato. Pode pegar até 15 anos de prisão. Raimundo Silva está completamente inocentado. As evidências mostram que foi vítima de uma armação cruel e premeditada. A lição deste caso é que a verdade sempre vem à tona e que devemos ser mais cuidadosos antes de julgar alguém. Raimundo assistiu à entrevista com a família, emocionado por ver sua inocência proclamada publicamente. Pai, Carlos disse, agora todo mundo sabe que o senhor é honesto. Sabe, e que Gil é bandido. E o senhor, como se sente? Me sinto em paz, finalmente em paz. A verdade havia vencido. A prova no celular havia destruído o vilão.
e Raimundo podia voltar a andar de cabeça erguida. Uma semana após a prisão de Gil, chegou o momento mais dramático de toda a história. A audiência no tribunal onde Gil seria formalmente acusado pelos crimes que cometeu e onde Raimundo, finalmente, teria a oportunidade de confrontar face a face o homem que tentou destruir sua vida. O pequeno tribunal da comarca estava lotado. A história havia ganhado repercussão regional e muitos fazendeiros, trabalhadores rurais e moradores da cidade vieram assistir ao julgamento que se tornara símbolo da luta entre a honestidade e a corrupção. Raimundo chegou acompanhado de Maria, dos filhos e de Dona Francisca, a heroína involuntária que salvou sua reputação. Do outro lado, Gil entrou algemado, acompanhado apenas de seu advogado de ofício. Gil Mendes, o juiz começou, o senhor está sendo acusado de roubo qualificado, formação de quadrilha criminosa, calúnia e danos morais. Como se declara? Me declaro culpado, Excelência. Culpado de todos os crimes. Culpado de todos. Um murmúrio percorreu o tribunal. Gil havia decidido confessar tudo, provavelmente na esperança de reduzir a pena. Senhor Gil, o senhor tem consciência da gravidade dos crimes que cometeu? Tenho, Excelência. E por que decidiu confessar? Porque as provas são claras e porque quero pedir perdão para as pessoas que prejudiquei. O juiz se dirigiu ao promotor. Doutor promotor, quais são as evidências contra o réu? Excelência, temos vídeos que mostram o réu organizando o roubo de gado e armando contra um funcionário inocente. Temos confissão completa do esquema criminoso. E temos lista de pelo menos 80 animais roubados em 2 anos. E qual a pena solicitada? Solicitamos 12 anos de reclusão pelos crimes de roubo, mais 2 anos por calúnia e danos morais, totalizando 14 anos. E a indenização? R$500 mil para Coronel Batista pelos animais roubados, mais R$50 mil para Raimundo Silva por danos morais. Gil empalideceu ao ouvir os números. 14 anos de prisão e R$500 mil de indenização significavam que sua vida estava destruída. Senhor Gil, o juiz perguntou, o que tem a dizer em sua defesa? Excelência, eu não tenho defesa. Cometi os crimes, sei que vou ser punido. E por que cometeu esses crimes? Por ganância, Excelência. Queria ter vida melhor e pensei que podia roubar sem ser descoberto. E por que armou contra Raimundo Silva? Porque precisava de um bode expiatório. Quando senti que iam descobrir meu esquema, resolvi culpar ele. O senhor sabia que estava destruindo uma família inocente? Sabia, mas só pensava em me proteger. Senhor. Gil, o senhor quer se dirigir a Raimundo Silva? Gil olhou para Raimundo com expressão de arrependimento genuíno. Raimundo, eu sei que não tenho direito de pedir perdão, mas preciso falar. Fala, Raimundo disse simplesmente. Eu destruí sua reputação, humilhei sua família, quase destruí sua vida. Tudo por ganância minha. Por que fez isso comigo, Gil? Porque você era trabalhador honesto, respeitado. Ninguém ia suspeitar que eu estava mentindo sobre você. E se não fosse descoberto, você ia ser demitido, processado, talvez preso, e eu ia continuar roubando. Gil, Raimundo se levantou. Durante uma semana inteira meus filhos foram humilhados na escola. Minha esposa chorou todos os dias. Eu passei noites sem dormir, pensando como ia sustentar minha família. Eu sei. Me perdoa. Gil, você quase destruiu 20 anos de reputação honesta por alguns milhares de reais. Eu sei que foi errado. Não foi só errado. Foi maldade pura. Raimundo, se eu pudesse voltar atrás... Não pode voltar atrás. Pode apenas aceitar as consequências. O juiz interrompeu. Senhor Raimundo, como vítima principal, o que gostaria de dizer ao tribunal? Raimundo se dirigiu ao juiz, mas falou olhando para Gil. Excelência, durante uma semana, fui considerado ladrão por pessoas que me conheciam há anos. Perdi minha dignidade, minha paz, quase perdi meu emprego. Gil,
não apenas roubou gado, roubou minha reputação, minha tranquilidade, a segurança dos meus filhos. Mas quero que o tribunal saiba, não guardo ódio, guardo indignação. Indignação porque Gil usou sua posição de confiança para cometer crimes e destruir inocentes. Que a justiça seja feita, não por vingança, mas para que outros trabalhadores honestos não passem pelo que passei. E que Gil aprenda que honestidade vale mais que todo o dinheiro do mundo. O tribunal ficou em silêncio. Muitas pessoas estavam visivelmente emocionadas com a dignidade de Raimundo. Dona Francisca, o juiz chamou. A senhora foi fundamental para descobrir a verdade. O que gostaria de dizer? Excelência, eu apenas gravei uns vídeos para mostrar para minha filha. Não imaginava que ia ajudar a fazer justiça. Como se sente sabendo que seus vídeos salvaram uma família? Me sinto instrumento de Deus, Excelência. Deus quis que eu gravasse na hora certa para salvar um homem honesto. E que mensagem deixa? Que a verdade sempre aparece e que devemos ajudar os honestos e denunciar os desonestos. Coronel Batista também foi chamado a depor. Coronel, como se sente por ter sido roubado durante 2 anos? Me sinto enganado, Excelência. Gil era homem de minha confiança. E como vê Raimundo Silva hoje? Vejo como vítima que foi mais prejudicada que eu. Eu perdi dinheiro. Ele quase perdeu a honra. E qual a lição que tira deste caso? Que devo investigar melhor antes de acreditar em acusações. E que funcionário honesto vale mais que qualquer capataz esperto. Quando chegou a hora da sentença, o juiz fez uma declaração que ficaria famosa na região. Este caso é exemplo claro de como a ganância pode levar uma pessoa a cometer crimes cada vez piores. Gil Mendes não apenas roubou o gado, roubou a dignidade de uma família trabalhadora. Raimundo Silva representa o melhor do trabalhador rural brasileiro, honesto, dedicado, íntegro. Gil Mendes representa o pior, ganancioso, mentiroso, cruel. A tecnologia, através dos vídeos de Dona Francisca, serviu à justiça, mas a verdadeira justiça é moral. O bem venceu o mal. Condeno Gil Mendes a 14 anos de reclusão em regime fechado, mais pagamento de R$550 mil de indenização. Quando a sentença foi lida, Gil desabou em choro. 14 anos na prisão significavam que sairia um homem destruído, sem futuro, sem dignidade. Raimundo, ao contrário, se manteve sereno. A justiça havia sido feita. Raimundo, Gil disse quando estava sendo levado. Você me perdoa? Gil, eu te perdoo como pessoa, mas não esqueça o que você fez. Usa esses 14 anos para pensar no mal que causou. Vou pensar, todo dia, pelo resto da vida. Quando Gil foi levado pelos policiais, o tribunal explodiu em aplausos para Raimundo. A comunidade inteira estava celebrando a vitória da honestidade sobre a corrupção. Do lado de fora do tribunal, Raimundo foi cercado por jornalistas. Senhor Raimundo, como se sente com a sentença? Me sinto satisfeito. A justiça foi feita. O senhor se considera vingado? Não me considero vingado. Me considero reparado. Qual a diferença? Vingança seria eu querer destruir Gil. Reparação é Gil pagar pelos crimes que cometeu. E a lição deste caso? A lição é que honestidade sempre vence. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre vence. Alguma mensagem para outros trabalhadores rurais? Minha mensagem é: nunca desistam de provar a verdade. E sempre confiem que Deus não abandona o justo. Dona Francisca também foi entrevistada. Dona Francisca, a senhora se considera heroína? Não sou heroína de nada. Sou apenas uma mulher que gravou uns vídeos na hora certa. Mas esses vídeos salvaram uma família. Deus que salvou. Eu fui apenas o instrumento. E a lição que deixa? A lição é: prestem atenção ao que acontece ao redor. Às vezes podemos ajudar sem nem saber. Quando a multidão se dispersou, Raimundo ficou sozinho com a família na escadaria do tribunal. Pai, Carlos disse, agora acabou de verdade? Agora acabou, filho. Gil vai ficar preso por muito tempo. E nossa vida volta ao normal? Nossa vida volta melhor que o normal.
Porque agora todo mundo sabe que somos família honesta. Pai, Luana perguntou, o senhor perdoa Gil? Perdoo, filha, porque guardar ódio só faria mal para nós. E se ele sair da cadeia? Aí ele vai ser um homem diferente, ou vai ser um homem quebrado. De qualquer forma, não vai mais nos incomodar. Maria abraçou o marido. Raimundo, estou orgulhosa de você, da forma como você se comportou durante toda essa provação. Maria, aprendi uma coisa importante. Nossa reputação só pode ser destruída se permitirmos. No fundo, eu sempre soube que era inocente, e isso me deu força para lutar. A prova no celular havia destruído o vilão. A honestidade havia vencido a corrupção. E Raimundo Silva podia voltar para casa de cabeça erguida, sabendo que a justiça havia sido feita. Às vezes, um simples vídeo no celular pode mudar tudo, principalmente quando mostra a verdade que destrói uma mentira bem construída. Um ano após o julgamento de Gil, Raimundo havia se tornado uma personalidade conhecida em toda a região. Sua história de superação e a forma digna como enfrentou a injustiça inspiraram muitos trabalhadores rurais a lutarem por seus direitos e a não aceitarem acusações falsas passivamente. A vida da família Silva havia mudado completamente para melhor. Coronel Batista, reconhecendo o valor e a honestidade de Raimundo, o promoveu a administrador-geral da fazenda com salário 3 vezes maior e uma casa nova dentro da propriedade. Raimundo, disse o coronel numa manhã, quero formalizar uma proposta que venho pensando. Que proposta, patrão? Quero te dar 10% de sociedade na fazenda. Sociedade? Isso mesmo. Você provou ser mais que funcionário, provou ser parceiro confiável. Patrão, isso é muita generosidade. Não é generosidade, é justiça. Durante 2 anos, Gil roubou da fazenda e quase destruiu você. Agora é hora de reparar isso. E como funcionaria? Você continuaria administrando, mas como sócio minoritário, participaria dos lucros e das decisões importantes. Patrão, aceito. Mas com uma condição. Que condição? Que possamos criar um programa de capacitação para outros trabalhadores rurais, para eles conhecerem seus direitos e não serem enganados como quase fui. Excelente ideia. Vamos fazer isso. Durante o ano, o caso de Raimundo havia inspirado mudanças importantes na região. Vários fazendeiros começaram a tratar melhor seus funcionários e foi criada uma associação de trabalhadores rurais para orientação jurídica e proteção contra injustiças. Carlos, filho de Raimundo, agora com 15 anos, havia se tornado líder estudantil na escola, sempre defendendo colegas que sofriam bullying ou injustiças. Pai, ele disse numa tarde, aprendi uma coisa importante com sua história. O que aprendeu, filho? Aprendi que ser honesto às vezes dói, mas sempre compensa. Deacon, como assim? O senhor sofreu muito sendo acusado injustamente, mas se não fosse honesto, não teria força para lutar pela verdade. É verdade, Carlos. Honestidade é como um escudo, protege contra tudo. E aprendi que devemos ajudar quem está sendo injustiçado. Exato, porque injustiça que não é combatida vira normalidade. Luana, agora com 13 anos, havia se tornado uma das melhores alunas da escola e sempre contava orgulhosa a história do pai para quem quisesse ouvir. Pai, ela perguntou, se Gil sair da cadeia um dia, o senhor conversaria com ele? Conversaria, filha, para ver se ele realmente se arrependeu. E se ele pedisse perdão de verdade? Aí eu perdoaria de verdade, porque perdão cura quem perdoa. E se ele não tivesse se arrependido? Aí eu me afastaria, porque não podemos confiar em quem não aprendeu com os próprios erros. Maria havia se tornado presidente da Associação de Mulheres Rurais da região, sempre orientando outras esposas sobre como apoiar maridos que enfrentam dificuldades no trabalho. Raimundo, ela disse numa noite, recebemos mais 3 casos de trabalhadores sendo acusados falsamente. E como estão sendo resolvidos? Com a experiência que ganhamos no seu caso,
investigação cuidadosa, busca por provas, apoio da comunidade. E resultados: 2 já foram inocentados. O terceiro ainda está em investigação. Que bom, Maria. Nossa luta não foi só nossa. Foi para todos os trabalhadores honestos. Foi. E por isso me orgulho tanto de ser sua esposa. Dona Francisca havia se tornado celebridade local, sempre procurada por jornalistas e pesquisadores interessados no caso, mas mantinha a humildade de sempre. Dona Francisca, Raimundo perguntou durante uma visita, a senhora se arrepende de ter gravado aqueles vídeos? Nunca, meu filho. Foi a coisa mais importante que fiz na vida. Por quê? Porque salvou uma família honesta e mostrou que Deus usa pessoas simples para fazer justiça. E se não tivesse gravado? Aí você teria encontrado outra forma de provar sua inocência. Homem honesto sempre encontra. Dona Francisca, posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora acha que Gil aprendeu alguma coisa na prisão? Espero que sim, porque se não aprendeu, perdeu 14 anos da vida à toa. E se ele aprendeu? Aí quando sair pode virar exemplo de que pessoas podem mudar. 6 meses depois, Raimundo recebeu uma carta inesperada da prisão. Era de Gil. Raimundo, estou escrevendo depois de 1 ano e meio de prisão para te contar como estou. Uso meu tempo aqui estudando e refletindo sobre os erros que cometi. Terminei o ensino médio na escola da penitenciária e estou fazendo curso técnico em agricultura. Todos os dias penso no mal que causei a você e sua família. Não espero perdão porque sei que não mereço. Apenas quero que saiba que me arrependo sinceramente. Descobri na prisão o valor da honestidade que sempre desprezei. Conheci presos aqui que são mais honestos que eu era quando estava livre. Aprendi que dinheiro roubado não traz felicidade, apenas traz medo de ser descoberto e culpa por prejudicar inocentes. Se um dia você quiser me visitar, ficaria honrado, mas se não quiser, entendo perfeitamente. Use minha história como exemplo do que não se deve fazer e continue sendo exemplo de honestidade. Gil Mendes. Raimundo mostrou a carta para a família. O que acham? Devo visitar Gil? Pai, Carlos disse, acho que deve, para ver se ele mudou de verdade. E se não mudou? Aí pelo menos tentou, e isso já é alguma coisa. Maria, o que você acha? Acho que visita não faz mal, e pode fazer bem para ele e para você. Como pode fazer bem para mim? Você pode ver que ele está pagando pelo que fez, e isso pode trazer paz definitiva. 1 mês depois, Raimundo visitou Gil na penitenciária. Encontrou um homem visivelmente mudado, mais magro, humilde, com a aparência de quem havia sofrido muito. Raimundo, obrigado por ter vindo. Vim porque sua carta pareceu sincera. Foi sincera. Todos os dias penso no que fiz com você. E como se sente? Me sinto envergonhado. Destruí minha vida e quase destruí a sua por ganância. Gil, o que você aprendeu aqui? Aprendi que honestidade vale mais que dinheiro e que prejudicar inocentes é o pior crime que alguém pode cometer. E se pudesse voltar atrás? Nunca teria roubado nada e teria te defendido quando outros duvidassem de você. Gil, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que realmente armou contra mim? Qual foi o motivo verdadeiro? O motivo foi inveja. Você era respeitado por ser honesto. Eu queria ser respeitado sendo desonesto. E agora? Agora entendo que respeito verdadeiro só vem da honestidade. Gil, eu te perdoo. Sério, sério. Mas não esqueço o que aconteceu. E isso basta para mim, saber que você me perdoou. Gil, quando sair da prisão, o que vai fazer? Vou trabalhar honestamente, mesmo que seja em emprego simples. E se alguém oferecer esquema desonesto? Nunca mais. Aprendi que crime não compensa. Quando saiu da prisão, Raimundo se sentiu em paz. Gil parecia genuinamente arrependido e transformado. 3 anos depois, quando Gil foi solto por bom comportamento, Raimundo fez algo que surpreendeu toda a região. Ofereceu emprego a ele como funcionário comum na fazenda. Raimundo,
Gil disse no primeiro dia. Por que está me dando esta chance? Porque acredito que você mudou e porque todo mundo merece segunda oportunidade. Não vou decepcionar você. Espero que não, porque esta é sua última chance. Gil trabalhou na fazenda por 2 anos como funcionário exemplar. Nunca deu problema, sempre foi honesto. Ajudava outros funcionários. Provou que pessoas podem realmente mudar. Durante a festa de 5 anos da inocentação de Raimundo, ele fez um discurso que resumiu toda a sua jornada. Amigos, há 5 anos fui acusado injustamente de roubo. Hoje sou sócio da fazenda onde quase fui demitido. A lição que deixo é: honestidade sempre vence. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre vence. E, principalmente, devemos perdoar quem se arrepende sinceramente, porque perdão liberta todos os envolvidos. Gil está aqui hoje como funcionário exemplar, prova de que pessoas podem mudar quando querem realmente. Obrigado à Dona Francisca, que gravou a prova que me salvou. Obrigado à minha família, que nunca duvidou. E obrigado a Deus, que fez a verdade aparecer na hora certa. O caso de Raimundo Silva havia se tornado lenda na região. O trabalhador honesto que foi caluniado, mas que provou sua inocência e transformou inimigo em aliado. A prova no celular de Dona Francisca não apenas destruiu um vilão, criou uma história de redenção que inspirou centenas de pessoas. Às vezes, a justiça demora, mas quando chega, pode transformar não apenas quem foi injustiçado, mas também quem cometeu a injustiça. 10 anos se passaram desde que Raimundo Silva foi falsamente acusado de roubo de gado na feira de São Pedro. A história havia se tornado lendária em toda a região, estudada em faculdades de direito como exemplo de como a tecnologia pode servir à justiça, e contada em escolas como exemplo de que a verdade sempre prevalece. Raimundo, agora com 49 anos, era sócio de 25% da Fazenda Boa Vista e um dos criadores mais respeitados do estado. Havia expandido seus negócios, tornando-se também consultor em gestão rural e palestrante sobre ética no trabalho agrícola. Numa manhã ensolarada de março, ele estava na varanda da casa principal da fazenda, a mesma casa que quase perdeu quando foi acusado, injustamente, observando seus filhos, agora adultos, cuidarem dos negócios da família. Carlos, formado em medicina veterinária aos 24 anos, havia se especializado em investigação de crimes rurais e trabalhava como perito da Polícia Civil, inspirado pela experiência do pai. Pai, ele disse chegando do trabalho, terminei mais um caso de roubo de gado. Desta vez, conseguimos prender toda a quadrilha. E como descobriram? Câmeras de segurança igual ao seu caso. A tecnologia está ajudando muito a combater esses crimes. Que bom, filho. Quantas famílias honestas você acha que salvou com esse trabalho? Difícil calcular, mas sei que cada criminoso preso é um trabalhador honesto protegido. Luana, agora advogada especializada em direito rural aos 22 anos, havia fundado uma ONG que oferecia assistência jurídica gratuita a trabalhadores rurais vítimas de injustiças. Pai, nossa ONG completou 5 anos na semana passada. E quantos casos vocês já atenderam? Mais de 500 famílias. E conseguimos reverter 89% das acusações falsas. Luana, isso quer dizer que sua ONG salvou quase 450 famílias da injustiça. Salvou. E tudo começou com a inspiração da sua história. Que orgulho de vocês dois. Transformaram nossa dor em instrumento de justiça para outros. Maria, aos 46 anos, havia se tornado presidente estadual da Associação de Mulheres Rurais e era reconhecida nacionalmente pelo trabalho de apoio a famílias de trabalhadores em dificuldades. Raimundo, chegou o convite para você palestrar na Universidade de Brasília sobre ética e justiça no meio rural. Mais uma? É a 10ª universidade este ano. Sua história virou caso de estudo obrigatório em várias faculdades. Maria, você acha que devo continuar aceitando esses convites? Acho que sim. Cada palestra sua pode inspirar centenas de jovens a serem mais éticos.
e pode alertar sobre os riscos de acusações falsas. Exato. Sua experiência pode prevenir que outras famílias passem pelo que passamos. Naquela tarde, Raimundo recebeu uma visita especial. Era Dona Francisca, agora com 64 anos, que vinha fazer a visita mensal que mantinha religiosamente há 10 anos. Dona Francisca, como está? Bem, meu filho. Sempre bem quando venho aqui e vejo como vocês prosperaram. Tudo graças à senhora. Não foi graças a mim. Foi graças a Deus que usou meu celular para fazer justiça. Dona Francisca, posso confessar uma coisa? Pode. Às vezes fico pensando no que teria acontecido se a senhora não tivesse gravado aqueles vídeos. Eu também penso nisso. E sempre chego à mesma conclusão. Que conclusão? Que Deus teria arranjado outro jeito de provar sua inocência, porque homem honesto como você não pode ser destruído por mentira. Mas e se não arranjasse? Raimundo, você já pensou que talvez eu tenha gravado justamente porque Deus me inspirou? Como assim? Minha filha havia pedido vídeos da feira centenas de vezes, porque justamente naquele dia eu resolvi atender. É verdade. Nunca pensei nisso, porque era o dia que você precisava. Deus preparou tudo para que a justiça fosse feita. Durante a tarde, Gil chegou à fazenda para o trabalho. Aos 45 anos, havia se tornado um dos funcionários mais dedicados e respeitados da propriedade. Em 8 anos trabalhando para Raimundo, nunca dera um único problema. Raimundo, posso conversar contigo? Claro, Gil. O que é? Recebi uma proposta para ser capataz numa fazenda em Goiás, salário 3 vezes maior que ganho aqui. E vai aceitar? Só se você me der permissão. Gil, você não precisa de minha permissão. É homem livre. Preciso sim, porque você me deu a chance que ninguém mais daria. E você provou que mereceu a chance. Raimundo, posso fazer uma confissão? Pode. Estes 8 anos trabalhando para você foram os melhores anos da minha vida. Por quê? Porque pela primeira vez trabalhei com a consciência tranquila, sem roubar, sem mentir, sem prejudicar ninguém. E como se sente? Me sinto em paz. Paz que nunca tive quando era desonesto. Gil, aceite a proposta de Goiás. Você merece crescer profissionalmente. Tem certeza? Absoluta, mas com uma condição. Que condição? Que use sua experiência para ensinar outros sobre os riscos da desonestidade. Vou fazer isso e vou contar sua história para todo mundo que conhecer. Gil, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Mudaria tudo. Nunca teria roubado, nunca teria mentido e, principalmente, nunca teria tentado destruir você. E por que tentou me destruir? Por inveja da sua honestidade e por covardia de assumir meus crimes. E hoje, ainda sente inveja? Hoje sinto admiração e gratidão por ter me dado segunda chance. Gil, você provou que pessoas podem mudar. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Raimundo, posso te pedir uma coisa? Pode. Se um dia eu vacilar, se a tentação da desonestidade voltar, posso te ligar. Sempre. Estarei aqui para te lembrar que honestidade é o melhor caminho. Uma semana depois da partida de Gil para Goiás, Raimundo organizou uma festa para comemorar os 10 anos de sua inocentação. Foram convidados centenas de pessoas, fazendeiros, trabalhadores rurais, autoridades, estudantes, famílias que haviam sido ajudadas por sua ONG. Durante o discurso principal, ele resumiu a lição de uma década. Amigos, há exatos 10 anos fui acusado injustamente de roubar gado. Hoje sou empresário rural próspero e meus filhos são profissionais que dedicam suas vidas à justiça. Esta festa não comemora minha vingança, comemora minha transformação e, principalmente, comemora que conseguimos transformar injustiça sofrida em justiça promovida. Carlos hoje prende criminosos que prejudicam trabalhadores honestos. Luana defende famílias que passam por situações similares à nossa. Maria apoia mulheres cujos maridos enfrentam dificuldades. Provamos que vítima pode virar protetor
que injustiçado pode virar promotor de justiça e que sofrimento pode ser transformado em serviço. Gilo está aqui conosco hoje como convidado especial. Ele provou que até quem comete crimes pode mudar e virar exemplo de honestidade. A tecnologia, através dos vídeos de Dona Francisca, serviu à justiça, mas a verdadeira justiça é transformar dor em propósito. Minha mensagem para todos é: nunca desistam da verdade, mesmo quando parecer que a mentira venceu. E principalmente, usem suas experiências difíceis para ajudar outros que passam pelo mesmo. Porque a maior vitória não é vencer inimigos, é transformar inimigos em aliados e transformar injustiça sofrida em justiça promovida. Quando a festa terminou, Raimundo ficou sozinho com a família na varanda da casa, observando as estrelas como fazia todas as noites há 10 anos. Pai, Carlos perguntou, o que mais o orgulha nesta jornada? Me orgulha que transformamos nossa dor em ferramenta para ajudar outros. E qual considera ter sido o momento decisivo? O momento decisivo foi quando decidi perdoar Gil e dar a ele uma segunda chance. Por quê? Porque foi quando entendi que justiça verdadeira não é destruir quem nos prejudicou, é transformar quem nos prejudicou. Pai, Luana disse, se alguém fosse escrever um livro sobre nossa história, qual seria a mensagem principal? A mensagem seria: honestidade sempre vence, perdão sempre liberta, e injustiça sempre pode ser transformada em ferramenta de justiça. E o título? O título seria: A Prova no Celular. Como uma simples gravação mudou vidas para sempre. Maria fez a observação final. Raimundo, 10 anos depois, você ainda acredita que valeu a pena passar por tudo isso? Acredito completamente. Porque se não tivéssemos passado por isso, não teríamos virado instrumentos de justiça para centenas de famílias. E se pudesse evitar todo o sofrimento, não evitaria. Porque o sofrimento nos ensinou compaixão, a injustiça nos ensinou justiça, e a dor nos ensinou a curar a dor alheia. Raimundo Silva havia provado que trabalhador rural injustiçado pode virar empresário próspero e promotor de justiça, que vítima pode virar protetor, e que uma simples gravação no celular pode não apenas destruir um vilão, mas criar uma história de redenção que inspira gerações. A prova no celular de Dona Francisca não apenas inocentou um homem, transformou uma família inteira em instrumento de justiça para centenas de outras famílias. Às vezes, a maior injustiça da vida pode se tornar o maior propósito da vida, principalmente quando escolhemos transformar dor em serviço e sofrimento em sabedoria. E às vezes um simples vídeo no celular pode mudar não apenas uma vida, mas criar um legado que protege outras vidas para sempre. Porque a verdade, quando finalmente aparece, não apenas liberta, transforma tudo e todos ao redor. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.